Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 3 de outubro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Nós estamos na primeira semana. Nessa primeira semana estamos lendo todo o capítulo 1, o conteúdo central da Bíblia, e também parte do capítulo 2, a justificação pela fé. Senhor Jesus, o Senhor realmente quer nos orientar, a fé. A gente precisa perceber, Senhor Jesus, que a gente precisa exercitar o Espírito, receber a fé que vem dele, vem de Deus. Ó Senhor Jesus, o exercício do Espírito que vai nos ajudar em todas as coisas. A gente precisa buscar obediência nele. Ó Senhor Jesus, no dia de hoje nós vamos ler da página 27, que é o início do capítulo 2, até a página 31, final do subtítulo A Arca do Testemunho e seu conteúdo. Ó Senhor Jesus, ler com oração. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Ó Senhor Jesus, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo, transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro, no capítulo 2, o título A Justificação pela Fé. Ó Senhor Jesus, no capítulo anterior, vimos que as 5 epístolas de Paulo que estamos abordando enfatizam que não podemos desistir das pessoas por causa de filosofias humanas, mas devemos ajudá-las, amando-as e cuidando delas para que cresçam em vida e sejam úteis na igreja e na obra do Senhor até atingir a maturidade. Ó Senhor Jesus, o tema deste capítulo é muito importante para a fundamentação de nossa vida cristã. Ao longo dele, discorreremos acerca da experiência de Abraão, que foi justificado pela fé. Uma vez que a justificação pela fé está em oposição à justificação pelas obras da lei, também explanaremos acerca do surgimento da lei e suas nuances ao longo do Antigo Testamento. Ó Senhor Jesus, em Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 24, lemos: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No início, o homem desobedeceu a Deus ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência fez com que o pecado entrasse no mundo e pelo pecado a morte. Esse legado do velho Adão foi passado a todos os homens, de geração a geração. Ó Senhor Jesus. Desse modo, o homem tornou-se injusto diante de Deus por causa da desobediência. Hoje, ele precisa conquistar sua justificação. Os versículos acima mostram que o homem pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: A instituição da lei. Ó Senhor Jesus. O homem é justificado pela fé, e não por obras da lei. Contudo, o homem natural gosta de fazer obras para Deus, a fim de sentir-se justificado. Desde a época de Caim, podemos enumerar vários personagens da Bíblia que tentaram servir a Deus de acordo com sua capacidade e vontade. Todavia, ele sempre rejeitou esse tipo de serviço. Ó Senhor Jesus. No capítulo 20 de Êxodo, foi instituída a lei. Antes, nos versículos 4 a 6 do capítulo 19, vemos palavras doces e amorosas faladas pelo Senhor ao povo de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Esses versículos mostram a intenção original de Deus, ter um povo singular em toda a terra, do qual ele mesmo cuidaria,
dando-lhe o suprimento necessário. Ele queria aproximar-se desse povo para fazer dele reino de sacerdotes e nação santa. Ó Senhor Jesus! No entanto, o povo respondeu: tudo o que o Senhor falou, faremos. O povo de Israel não conhecia a si mesmo. Eles pensavam que conseguiriam agradar a Deus por meio de sua força e capacidade. Isso desagradou ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Como resposta, no capítulo 20, Deus deu ao povo os 10 mandamentos, mostrando um pouco de seus atributos e exigências e expondo a condição caída do homem. Os 10 mandamentos desenvolveram-se na lei, com seus estatutos e ordenanças. Daí em diante, o povo tentava agradar a Deus cumprindo a lei. No entanto, sabemos que ninguém por si mesmo consegue cumpri-la, pois se falhar em apenas um item, será reprovado. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: o tabernáculo. Ó Senhor Jesus! No capítulo 25 de Êxodo, Deus pediu a Moisés que construísse o tabernáculo. Mais uma vez, o Senhor demonstrou sua intenção de estar perto do homem, conforme lemos: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ó Senhor Jesus! O primeiro móvel que encontramos no tabernáculo é o altar do holocausto, que ficava no átrio. O fogo do altar vinha de Deus e ardia continuamente sem se apagar. Ó Senhor Jesus! Depois temos a bacia de bronze. Esta ficava entre a tenda da congregação e o altar do holocausto, e era utilizada por Arão e seus filhos para lavar as mãos e os pés. O bronze na Bíblia tipifica o juízo. Hoje, na igreja, passamos pelo juízo de Deus, e no dia do Senhor, todos seremos julgados por Ele. Ó Senhor Jesus! Após passar pela bacia de bronze, o sacerdote adentrava o interior do tabernáculo, o santo lugar. Para entrar, o sacerdote passava por 5 colunas. De acordo com a segunda epístola aos Coríntios, podemos dizer que essas colunas representam os embaixadores de Cristo, aos quais Deus concedeu o ministério da reconciliação. Hoje, nós somos esses embaixadores de Cristo, chamando as pessoas que estão no átrio para entrar no santo lugar e ter uma experiência real do tabernáculo. Isto é, reconciliamos as pessoas com Deus. Ó Senhor Jesus! Ao entrar no santo lugar, do lado direito estava a mesa da proposição. Sobre essa mesa ficavam expostos os pães e as taças de vinho para a libação. Ela representa nossas reuniões, ou seja, o momento em que nos alimentamos da palavra de Deus. Sempre há suprimento em nossas reuniões. Do lado oposto da mesa estava o candelabro. Sua luz nunca se apagava. Através do candelabro recebemos a luz de Deus. No meio do santo lugar ficava o altar de incenso, que representa nossas orações. Oramos ao Senhor e nossa oração sobe para Deus com um aroma agradável. Ele então move seu braço e atende a oração da igreja. Ó Senhor Jesus! Avançando, vemos o limite entre o santo lugar e o santo dos santos. Ali existiam 4 colunas que representam os apóstolos que estão diante da arca do testemunho, contemplando a glória de Deus. No átrio havia a luz natural do sol e da lua. No santo lugar havia a luz artificial do candelabro. Todavia, no santo dos santos não havia luz natural nem artificial. Era a glória de Deus que enchia e iluminava aquele local por completo. O véu que separava o santo lugar do santo dos santos foi rasgado em 2 partes, de alto a baixo, com a morte do Senhor Jesus. O véu ter sido rasgado de alto a baixo mostra algo feito por Deus. Isso significa que Ele aprovou a morte de Cristo. Hoje, não precisamos pedir licença ou obter uma autorização por escrito para entrar na presença do Senhor. E não há horário, mas a qualquer momento podemos ter comunhão com Ele. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: Arca do Testemunho e seu conteúdo. Ó Senhor Jesus! O tabernáculo foi construído segundo o modelo que Deus mostrou para Moisés no deserto. Nessa época, o véu que separava o santo lugar do santo dos santos estava pendurado nessas 4 colunas, obstruindo a entrada para o santo dos santos. As colunas formavam 3 entradas que representam Deus triuno: o Pai, o Filho e o Espírito. Quando o Senhor Jesus morreu, o véu do meio foi rasgado
Esse véu representa o Filho, que foi partido por nós na cruz. Ó Senhor Jesus! No Santo dos Santos havia a Arca do Testemunho, que tinha 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Ela era feita de madeira de acácia, coberta e revestida de ouro puro por dentro e por fora, representando o mesclar da divindade, ouro com a humanidade, madeira. O Santo dos Santos é o lugar onde o homem pode encontrar-se com Deus para contemplar sua glória e ser transformado por ela. Ó Senhor Jesus! Dentro da arca havia as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e uma urna de ouro contendo o maná. Sobre a arca ficava uma tampa chamada de propiciatório, com as mesmas medidas da arca. Nela havia 2 querubins talhados, um em cada ponta. Ó Senhor Jesus! Ninguém, com exceção de Moisés, tinha livre acesso ao Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, no dia da expiação, levando o sangue de touros e bodes para aspergir sobre o propiciatório e fazer a expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e por causa do pecado, fomos destituídos da glória de Deus. Ó Senhor Jesus! Dentro da Arca da Aliança, debaixo do propiciatório, havia as tábuas da lei, condenando-nos e expondo nossa fraqueza em virtude do pecado. Acima do propiciatório havia os querubins, que representam a glória de Deus, indicando que por causa do pecado permanecemos carentes da glória de Deus. Nessa tampa, no propiciatório, o sangue dos animais era aspergido para a expiação dos pecados. Era ali que Deus se encontrava com Moisés. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor está mostrando para nós, né, que tudo isso se iniciou pela fé. Senhor Jesus! E o homem tem a tendência, de querer usar o seu ser natural, sua própria capacidade, mas Deus sempre rejeitou isso e hoje não é diferente. O homem, crê em Jesus, agora já está tudo certo, agora eu vou agradar a Deus, porque Deus me escolheu. Se Ele me escolheu é porque eu sou bom. Ó Senhor Jesus! Mas não, Deus ele realmente confia, na sua obra de fé. Senhor Jesus, Ele confia na fé, que é Ele mesmo. Senhor Jesus, e essa fé vai nos transformar. Hoje nós não podemos ficar simplesmente querendo fazer coisas exteriores. Nós precisamos perceber que tudo se inicia pela fé. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, a gente já tem visto nas últimas semanas que o Senhor ele quer nos preparar. Ele quer nos dar um crescimento de vida. Ele mostrou isso para nós, mostrando ali o coração da Bíblia para nós. Senhor Jesus, mostrando para nós que a gente precisa alcançar patamares superiores e crescer. Senhor Jesus. Muitos querem ler a Bíblia para satisfazer sua curiosidade, para buscar e se capacitar, para fazer algo para Deus. Mas Deus não quer isso, Ele quer nos preparar. E só tem um jeito, Senhor Jesus, é por meio da fé. É por meio de obedecer ao Senhor, por meio de exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, hoje Deus ele tem uma necessidade, as pessoas também têm uma necessidade, Senhor Jesus, e para nós atendermos a necessidade de Deus, e das pessoas, nós precisamos exercitar o Espírito, obedecer a palavra. É Deus que sabe, Ele criou o homem para si, Ele criou o homem para receber a sua pessoa, recebeu o homem Ele criou o homem para receber Ele mesmo. Senhor Jesus, hoje nós precisamos de Deus. Temos um buraco dentro de nós do tamanho de Deus. Deus colocou a eternidade dentro do homem. E só vai ser preenchida essa eternidade, esse vazio, Senhor Jesus, com o próprio Deus. Ele sabe disso. Por isso Ele veio e instituiu a lei para mostrar para o homem que ele não seria capaz. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então hoje o Senhor Ele quer que a gente cuide das pessoas. Não é com filosofias, não é com capacidade humana. Capacidade humana é limitada, sempre vai faltar algo. Mas quando a gente obedece o Senhor e dispensa Deus para as pessoas, a gente, por um lado, a gente acha que, olha, eu vou dispensar isso aqui e isso aqui vai preencher aquela pessoa ali. Mas quando a gente realmente leva o Espírito, é algo muito maior. A gente acha que, olha, eu dispensei para a pessoa isso, isso e isso. Mas o que de fato a pessoa recebe é aquilo que ela necessita e a gente não sabe. É Deus que sabe. Por isso a gente precisa realmente atentar para princípios da palavra. Por isso Ele está mostrando para nós que era semana falando da justificação pela fé, mas primeiro
veio mostrando para nós vários pontos ali, né, mostrando que o ponto principal de tudo isso é o crescimento de vida, né, a questão da nossa utilidade diante da igreja e a obra do Senhor. E tudo isso é feito quando a gente vai atingindo a maturidade, a gente vai crescendo em vida, quando a gente vai recebendo os atributos da fé. E como mostrou, né, a fé, ela está em oposição à obra da lei. A lei não vai ser cumprida por nós, né, porque a lei, ela mostra vários preceitos, e se você falhar em um, você deixou de cumprir toda ela. Ó Senhor Jesus. Então o homem não é justificado pela lei, mas pela fé. Por isso ele está mostrando para nós da onde surgiu a lei, o que aconteceu. Ó Senhor Jesus, para a gente realmente perceber que hoje, né, a gente tem que perceber que toda a lei foi cumprida pela fé. Senhor Jesus, ele mostrou que a justiça de Deus se manifestou em Cristo, mas sem lei. Mas a lei, ela foi usada para dar testemunho. Tanto a lei quanto os profetas vieram para dar um testemunho de que Cristo ia vir e cumprir a lei. Senhor Jesus. Mas quando foi dada a lei, né, já havia sido um homem justificado, né, toda uma nação justificada pela fé. Abraão foi chamado antes da lei. Ó Senhor Jesus. E ele creu. Isso foi imputado para ele como justiça. Então ele está mostrando para nós, né, que é mediante a fé que todos nós cremos. Então não tem distinção, Senhor Jesus, porque todos os homens pecaram, todos carecem da glória de Deus, mas todos são justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo. Ó Senhor Jesus, a intenção do inimigo foi levar o homem a desobedecer, o homem a tentar fazer as coisas por si mesmo, usando o conhecimento do bem e do mal, que na verdade é a própria natureza de Satanás, que se orgulhou e achou que ele mesmo era que ia cumprir aquilo que Deus queria. Ele já sabia, né, que tudo que Deus queria fazer precisava de alguém, né, que pudesse sustentar tudo isso. Só que ele não sabia que essa pessoa era o próprio Filho. Era o próprio Filho que viria como um Cristo, para poder concentrar todas as coisas, porque Satanás ele queria concentrar todas as coisas em si mesmo e que Deus precisasse dele. Mas Cristo, quando veio, ele pegou todas as coisas e entregou para Deus. Senhor Jesus, ele não tirou nada de Deus, ele não virou nada para si. Por isso que ele se tornou o autor da nossa fé, porque ele pega tudo e leva para Deus. Por isso que quando ele foi a morrer e ressuscitar, falou para os discípulos: Senhor Jesus, ó, credes em Deus, crede também em mim, porque quando eu for, vou preparar para vocês lugar, para que onde eu estou, estejais vós também, né? Vós em Deus e Deus em vós. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor ele veio preparar para nós um lugar, para nós estarmos diante de Deus. Então o próprio Deus veio como Cristo, né? O próprio Cristo veio para nós como fé, né? A fé, a gente viu no final de semana anterior, Senhor Jesus, que a fé é uma realidade permanente, porque a fé é Cristo. Cristo se ofereceu para nós com eficácia eterna. Ó Senhor Jesus, por isso que em Cristo nós podemos conquistar a nossa justificação, porque diante de Deus, né, somente Cristo é justo. Todos nós carecemos da justiça, porque todo homem desobedeceu quando passou a ser independente. E todo homem passa ali a querer buscar pela sua própria capacidade, pela sua própria vontade, né, se justificar diante de Deus. Mas Deus rejeita isso. Ele só aceita aquilo que vem em Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Abraão foi chamado por Deus, ele obedeceu, Senhor Jesus, pela fé, crendo, indo diante de Deus, sendo guiado por Deus a todo momento. Mas depois de um tempo, né, o povo, né, foi ali para o Egito, foi vendo várias coisas no Egito ali, o homem, né, inventando vários deuses ali, e o povo ficou ali vendo aqueles vários deuses. Aí quando Deus chamou, eles deveriam lembrar de Abraão, né, lembrar de todo aquele princípio. Olha, vamos obedecer a Deus. Deus está nos tirando do Egito, nos levando por um caminho, nós vamos seguir assim como foi feito com Abraão. Mas quando Deus veio, né, cheio de amor, mostrando para eles: olha, vocês estão vendo o que eu fiz, olha, tirei vocês com asa de águia, vos acheguei a mim, agora vocês vão ouvir minha voz, vão ser o meu povo exclusivo, não vão ser como os outros povos que vocês viram a vida toda de vocês. Não, mas eu estou trazendo para vocês para ter santidade, para me servir, não servir como esses falsos deuses, mas servir um Deus verdadeiro. E eu vou mostrar para vocês que vocês são separados,
né? Vocês vão receber a natureza santa de Deus. Santo não é ser certinho, fazer as coisas direitinho e tal. Não, ser santo é ser separado para Deus. Mas aí eles acharam que, não, a gente já viu como é que é esse negócio de servir a Deus. A gente estava lá no Egito, a gente viu muitos deuses e viu como é que eles faziam. Já sabemos de tudo. Tudo que o Senhor falar, estamos prontos para fazer. Já temos um modelo, está tudo certo. Ó Senhor Jesus, não conheciam a si mesmo, não conhecia a Deus. Então Deus mostrou para eles, olha, vou dar para vocês uma lei. Nessa lei vocês vão ver os meus atributos, as minhas exigências e vão ver que vocês não são capazes. Mas mesmo assim o povo ficou ali insistindo em fazer tudo por si mesmo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O homem queria, né, fazer as coisas por si mesmo, fazer obras para Deus para se sentir justificado, fazer algo na emoção. Assim como os outros povos faziam. Poxa, tem esse Deus aqui, é isso que me agrada, vou fazer isso aqui e aquele lá não me agrada não. Então deixa aquele para lá, eu vou buscar esse aqui. Mas não, Deus está chamando, não é para sentir na emoção, mas é para viver no Espírito. É para tocar na fé, para receber os atributos divinos. Não para ficar se esforçando para fazer algo parecido. Poxa, isso aqui está parecido, estou me sentindo muito bem. Agora eu agrado a Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que Deus instituiu. Não é por aí. Ó Senhor Jesus, a gente precisa cumprir aquilo que Deus quer, Senhor Jesus, mas pelo exercício do Espírito. O homem achava, né, que Deus era qualquer Deus. Senhor Jesus, se Deus é igual ao outro, qualquer aqueles outros lá que tem aí, Senhor Jesus, por isso que a gente viu toda aquela base, né? Não podemos cair na filosofia, né? Todos aqueles preceitos ali de mesclar as coisas de Deus com as coisas dos homens, ter uma dúvida, preencher essa dúvida, não tem capacidade, não vou fazer. Ó Senhor Jesus, é um Deus místico que está longe, eu posso comparar esse Deus com qualquer outra coisa. Ó Senhor Jesus, não é por aí. Por isso que Deus instituiu sua lei para mostrar quem Ele era. A palavra mostra para nós quem é Deus. Então a gente precisa perceber, nós carecemos da glória de Deus. Por isso Ele instituiu o tabernáculo. O tabernáculo vem mostrando para nós todo um andar, um procedimento. Né? O homem começa lá no ato exterior, Senhor Jesus. Né? Deus mostrou para nós, olha, toda a figura do tabernáculo mostra que Deus deseja habitar com o homem. Mas o homem precisa passar por um processo, Senhor Jesus. Começa lá no ato exterior. O primeiro item do ato exterior é o altar de holocausto. Senhor Jesus. Precisa haver sangue, precisa haver redenção, Senhor Jesus. E nesse altar de holocausto tinha um fogo. Esse fogo não era o homem que fazia, esse fogo vinha de Deus. Era Deus que acendia e era Deus que mantinha isso ardendo todo o tempo, sem se apagar. A gente vê, né, ali o episódio ali onde os filhos de Arão, né, vieram ali com fogo estranho, né, para tentar acender ali o altar diante de Deus, e Deus veio e consumiu, porque era um fogo que eles tinham acendido, não era um fogo que vinha de Deus, por isso que era estranho. Ó Senhor Jesus, na nossa vida o que deve arder é algo que vem de Deus, não é algo da capacidade humana. A gente achar que, eu sou muito fervoroso, eu sou muito bom. Não, precisa vir de Deus, né? Aquilo que nos capacita aí diante de Deus, capacita a gente continuar, dar continuidade a tudo que é de Deus, vem de Deus, Senhor Jesus. A gente precisa perceber. E também ali no ato exterior tinha uma bacia de bronze. Eu não posso fazer as coisas para Deus da mesma forma que eu vi. Eu preciso me lavar minhas mãos, né? As mãos se tipifica a trabalhar para Deus. E os pés é o andar, né? O pé fica sujo com as coisas do mundo, conforme você vai andando, vai vivendo. Então tem que lavar. Para se chegar diante de Deus, temos que nos livrar de tudo aquilo que vem do mundo. Tudo aquilo que vem do sistema maligno do mundo. Né? Por isso que mostrou para nós, o bronze é juízo. Hoje na igreja a gente passa pelo juízo, quando a gente aceita o sacrifício de Cristo. Nós morremos para o mundo para viver para Deus. Ó Senhor Jesus, um dia nós também seremos julgados pelo Senhor. Então, né, mas aí já não é um julgamento segundo os pecados, porque os pecados já foram resolvidos no juízo de Deus. Ó Senhor Jesus, mas vai ser um julgamento, né, posterior segundo a vida e a obra. Né? A vida que nós recebemos de Deus, como eu falei no início, Deus ele quer nos transformar, Senhor Jesus. Não é a gente ler a Bíblia por mera curiosidade, mas é perceber que o Senhor quer nos transformar. Ele quer nos dar uma nova vida, um novo início, um novo fogo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E naquele dia Ele vai nos julgar segundo tudo aquilo que a gente fez mediante a fé e não a lei.
não é segundo a sua capacidade, mas segundo aquilo que Cristo fez em nós, segundo aquilo que Ele colocou dentro de nós, seus atributos divinos, e não apenas obras feitas, né, Senhor Jesus, mas a nossa pessoa transformada. Ó Senhor Jesus, né, ao passar de tudo isso tinha o santo lugar com 5 colunas. Senhor Jesus, as 5 colunas são os embaixadores de Cristo que nos chamam das coisas exteriores para um serviço agora interior, um serviço baseado na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, um serviço agora feito debaixo da reconciliação, né? Nós fomos reconciliados para reconciliar as pessoas com Deus, e isso é através da obra de Cristo, através da palavra que vem de Deus. Nós precisamos ouvir essa palavra, já não é de acordo com o nosso jeito, mas é de acordo com a palavra. Ó Senhor Jesus, com a palavra de Deus nós somos iluminados, nós somos alimentados, né? Então dentro do santo lugar tinha, em primeiro lugar, a mesa da proposição, né? Tinha os pães e as taças, né? Senhor Jesus, ali de vinho, né? E são as reuniões, né? O momento em que a gente se alimenta da palavra de Deus, onde nós somos supridos. Senhor Jesus, né? O Senhor é o nosso pão, Ele nos alimenta, né? E o vinho ali, né? Tipifica alegria. Isso é para libação, para oferecer a Deus. Nossa alegria tem que ser Deus, Senhor Jesus. Nosso suprimento precisa ser Deus. E precisa perceber, né, que de Deus vem tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente precisa. Ele é o nosso sustento. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, e ali também tinha a luz do candelabro, né, que é uma luz também que vinha de Deus, né, a luz de Deus que não se apaga. Ó Senhor Jesus, e ali também tinha o altar de incenso, que é as orações. Depois que a gente vê em Hebreus, né, que o altar do incenso também mudou de lugar e foi para o Santo dos Santos. Então mostra para nós a nossa transição, a nossa oração diante de Deus, né, feita ali, um momento ali pela palavra, né, por aquilo que a gente recebe de Deus, pelo suprimento, mas depois ela precisa evoluir, né, e ser um sentimento que vem da glória de Deus, né, que está no Santo dos Santos. Senhor Jesus, a gente ora e a oração vai para Deus como um aroma agradável. Quando a gente toca em Deus, aí Deus ele vai dando uma reação, né, nos libertando, movendo o seu braço e atendendo a nossa oração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente precisa fazer essa oração, né? Começar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser todo o início, ali, toda a nossa luz vai nos iluminando. Por isso que a gente lê a palavra com oração. Ó Senhor Jesus. E aí ela vai nos sustentando e vai trazendo para nós a luz da glória de Deus, né, que é o próximo item, né, que é o santo lugar. Né? E para entrar no santo lugar tem 4 colunas. Essas 4 colunas são os apóstolos, né, que são ali que trazem para nós a arca do testemunho, né, que nos leva a contemplar a glória de Deus. Então são aqueles que trazem para nós a palavra profética, a palavra que nos leva na presença de Deus. Por isso a gente tem que valorizar a palavra profética, Senhor Jesus. Então ele mostra para nós 3 tipos de luz diferentes, né? No átrio exterior, né, Senhor Jesus, tem a luz natural, né, luz do sol e da lua, Senhor Jesus, uma luz que vem iluminando o nosso viver. A gente sabe que o sol e a lua, né, o sol tipifica o próprio Deus, né, que tem sua luz própria, e a lua, né, é a igreja. Não tem luz própria, mas reflete a luz de Deus. Então, num primeiro momento, nós vamos recebendo algo que vem do nosso exterior. Deus vai nos iluminando, vai trazendo para nós palavras, nos dando sentimento, né? A igreja vai trazendo nós para dentro. E aí nós temos os embaixadores que foram reconciliados com Deus e vão nos reconciliando e nos levam para o santo lugar. Então ali a gente já foi redimido, e agora a gente pode receber a luz do próprio Deus, o sustentado, o próprio Deus, que dentro do santo lugar agora tem uma outra luz, que é a luz artificial do candelabro, que é uma luz gerada por Deus, pela sua palavra, pelo iluminar de Deus, né? Ali já é uma pessoa que já recebeu, né, tudo que estava ali no átrio e entrou, né? Recebeu a palavra de Deus e agora é filho de Deus e está recebendo agora a luz do candelabro, né? Está recebendo ali o sustento de Deus, o suprimento da vida. Mas tem uma outra luz, né, que está dentro dos santos, que já não é a luz natural e nem a artificial, Senhor Jesus, mas é uma luz, né, que é a própria glória de Deus, que nos enche e nos ilumina por completo, Senhor Jesus. Infelizmente, muitos cristãos param, né, começam ali em algo exterior, no átrio, né, recebem a salvação, recebem a palavra de Deus e ficam ali, né, entre o átrio e o santo lugar. Ah, estou cometendo pecados, preciso me reconciliar com Deus novamente, e vai e volta, e vai e volta. Mas o Senhor quer que a gente avance para a luz da sua glória. Por isso a gente precisa da palavra profética. Por isso a gente precisa do exercício do Espírito, para a gente perceber
o próprio Deus nos iluminando. Senhor Jesus, a gente tem uma experiência genuína com Deus. É isso que Ele quer fazer por nós. Por isso Ele mostrou para nós, né, que, né, ali essa separação que havia ali, né, os apóstolos vão trazendo para nós, né, as 4 colunas que ficam os apóstolos, né, mas são 3 entradas, que fica o Pai, o Filho e o Espírito. Então, né, quando o Senhor foi morto por nós, foi rasgado o véu do alto a baixo, bem na entrada do meio, que fica o Filho. Então o Filho abriu para nós essa entrada, né? Por isso que nós temos, né, o mistério de Deus, que é Cristo, e o mistério de Cristo, que é a igreja. Então a igreja, né, é um mistério de Deus. Quando você toca na igreja, que eu já falei que não é um lugar, né, é uma esfera, na esfera divina você conhece Cristo, e quando você conhece Cristo você passa a conhecer Deus. Senhor, então, mas como eu acabei de compartilhar, né, não é uma experiência exterior, é algo que vem do interior. É uma experiência genuína de tocar na glória de Deus. Quando você toca na glória de Deus, tudo muda. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente avançar para essa experiência de crescimento de vida, uma experiência de experimentar de fato o Senhor. E como ele mostrou aqui, né, o véu ter sido rasgado mostra que algo foi feito por Deus. Ele aprovou a morte de Cristo. Senhor, então a gente não precisa nem pedir licença nem obter autorização para entrar na presença do Senhor. A qualquer momento a gente pode ter comunhão com Deus. Foi aberto para nós esse livre, esse vivo caminho, né, Senhor, para a gente ter uma comunhão contínua com Deus. Mas onde está isso? No nosso espírito. Eu preciso exercitar o espírito. Lá dentro do Santo dos Santos tem a Arca do Testemunho. E dentro dessa Arca do Testemunho tem um conteúdo. Senhor Jesus. Né? Antes tinha um véu ali obstruindo, né? Mas agora foi aberto para nós, porque Cristo foi partido por nós na cruz, né? Senhor Jesus. Né? Moisés tinha livre acesso, o sumo sacerdote uma vez por ano entrava ali, né? Mas primeiro tinha que resolver o problema do seu pecado e do povo, Senhor Jesus. E isso já foi resolvido para nós através de Cristo. Senhor Jesus, Cristo abriu para nós, Ele já fez ali todos os requisitos, né, para a gente poder entrar ali e contemplar o Senhor. Né? Então, ali tem a arca, né, que é feita de madeira de acácia, que é a natureza humana, mesclada com a natureza divina, que é o ouro. Então, madeira de acácia, revestida com o ouro por dentro e por fora. Então, a gente precisa da glória de Deus, né, nos preenchendo por dentro. A gente também precisa da glória de Deus por fora. A gente precisa exibir essa glória. Então, a gente precisa, né, do Espírito nos seus 2 aspectos. O aspecto interior de vida, mas também no aspecto exterior de poder. Né, Senhor Jesus? Por isso a gente precisa exercitar o Espírito para expressar a glória de Deus. A gente precisa expressar Cristo e a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos expressar Deus, vivendo. Né? Então, a glória de Deus vem para nós, né, ali no Santo dos Santos, é o lugar de encontro entre Deus e o homem. Ali a gente vai contemplar a glória e ser transformado pela glória. Mas também a gente vai receber o resplandecer, assim como Moisés, né, que saiu com o rosto brilhando. Nós também vamos receber isso no Espírito. Vamos entrar para contemplar, para ser transformado e assim resplandecer, exibir Cristo. Ó Senhor Jesus, né, hoje também, assim como Moisés, nós também temos esse livre acesso, porque quando nós estamos diante da glória de Deus, né, os querubins ali, né, que cumpriu ali essa exigência, né, para ver se o sangue foi aspergido. Hoje nós recebemos isso aí, né, Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, né, a glória de Deus vem para nós porque o sangue de Cristo foi aspergido. Ó Senhor Jesus. Né, então, e mostrou para nós que dentro da arca também tinha, né, tinha ali, né, as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Né, as tábuas da lei estavam mostrando ali a lei que nos condenava, nos expunha, né, por causa do pecado, Senhor Jesus. Né, e tinha ali todos esses requisitos mostrando para nós que a gente precisa vencer tudo isso através da glória, Senhor Jesus, através da glória de Deus. Então, Deus estava mostrando para nós, né, que tinha ali um lugar de encontro, Senhor Jesus. E o lugar de encontro com Deus é diante da sua glória. Então, o tabernáculo tem todo um procedimento que precisa, né? Então o tabernáculo também fica o homem, né? Temos o ato exterior que mostra que é o nosso corpo. Precisamos apresentar o nosso corpo diante de Deus, né? Não dá para você
né? A sua mente pode vagar por vários lugares. O nosso espírito, por um lado, está ligado na terra, mas também está ligado nos céus. Mas o nosso corpo ele é limitado, só pode estar em um lugar de cada vez. Por isso eu preciso me apresentar a Deus, me apresentar no serviço a Deus. Então por isso que o átrio é o nosso corpo. A gente precisa deixar o corpo do pecado, né, Senhor Jesus, e receber o fogo de Deus que nos purifica, nos lavar, Senhor Jesus, para que o nosso corpo realmente represente aquilo que Deus é, para que a gente possa exibir a glória de Deus. Depois tem o santo lugar, que fica a nossa alma. A gente vai recebendo a palavra vai nos transformando, todo o nosso ser, isso leva a nossa vida toda. Mas tem que dar mais um passo. O santo dos santos, que tipifica o nosso espírito. É no espírito que nós vamos agradar a Deus. É no espírito que a gente vai ter um encontro com Deus. A gente não vai ficar como o homem natural que quer agradar a Deus por si mesmo, com a sua própria força, sua própria capacidade. Mas a gente vai buscar sempre receber aquilo que vem de Deus. A gente vai buscar a glória de Deus e não a glória do homem. O homem que vive fazendo as coisas exteriores, que quer fazer as coisas por si mesmo, sua própria capacidade, ele está buscando a glória do homem. Mas o homem que realmente quer agradar a Deus, ele busca a glória de Deus. Isso traz transformação, traz uma realidade interior. Por isso que precisa de fato ir diante do Senhor, né? Ele fez tudo isso, mostrando para nós a sua intenção de estar sempre conosco. E hoje tudo isso é feito por meio do Espírito. Vamos exercitar o Espírito, vamos tocar na fé, perceber que isso vem de Deus. Amanhã a gente vai dar um pouco mais de continuidade, mas que realmente a gente possa perceber que não é pela lei, mas é pela fé. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.